De Brasília, boa tarde, Cornélio. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre a síntese e alimentação de estados utilizando as condições LMI, que a gente viu no vídeo anterior, que são, como é que a gente poderia usar, como que seria uma ideia de usar as condições de estabilidade baseadas em desigualdades matriciais lineares para gerar um controlador. A gente viu a ideia geral, mas a gente acabou não aprofundando, né, como a gente vai fazer agora. Qual que era a ideia? Então, só retornando, supondo que a gente tenha esse sistema, né, x ponto igual a x mais b1, então o objetivo é gerar um sinal de controle U de t para estabilizar o sistema. E aqui a gente vai focar no ganho de realimentação de estados, um ganho constante, ou seja, cada estado ponderado por um ganho constante vai formar o meu sinal de controle, que para sistemas lineares invariantes no tempo é o melhor tipo de controlador que a gente pode conseguir encontrar. A gente consegue garantir a alocação de polos arbitrárias e todas essas coisas, né? O que a gente vai fazer aqui não vai ser baseado na alocação de polos em nada, a gente só vai achar um ganho que estabiliza no primeiro momento. A gente não vai se preocupar com critério de desempenho ou otimização de nada. Isso daí vai ficar lá para o futuro. Então, quando eu jogo igual a kx aqui nessa dinâmica do meu sistema, né, eu acabo ficando com essa dinâmica aqui, essa descrição de dinâmica, ok? Então, qual que é a ideia que a gente tinha feito? No vídeo anterior, a gente tinha chegado a essa conclusão aqui, né? Que para fazer análise de estabilidade, se A era estável, eu precisava achar uma P simétrica, definida positiva, de maneira que A transposto P mais PA fosse definido negativo. Isso aqui para fazer análise de x ponto igual a x. Né? Como que a gente faz, então, para trabalhar com o meu sistema malha fechada? X ponto igual a A mais BK vezes x. É basicamente uma primeira aproximação. E se eu trocar o meu A por A mais BK? Faz sentido, porque aqui eu estou fazendo análise do meu sistema malha aberto, que eu vou fazer a minha análise do sistema malha fechada. Nesse caso aqui, então, eu vou ter essas condições. Achar uma P simétrica definida positiva, de maneira que A mais BK transposto, então troquei o A por A mais BK, vezes P, mais P que multiplica A mais BK, seja menor do que zero. Então aqui eu tenho meu K variável, meu P variável, e eu estou aplicando minha condição de análise do meu sistema malha fechado, que vai acabar me gerando uma condição de síntese. Então a gente vai acabar fazendo isso aqui, beleza? Então, utilizando nossa condição de análise, que era A transposto mais PA, e trocando A por A mais BK, a gente chega nessa condição, que seria uma primeira tentativa para a condição de síntese. Parece muito bom, parece muito bonito, mas se a gente até for utilizar os resolvedores, YAML, Pseudomi, para OSDPT3, Mosaic, para resolver isso aqui, eles vão ter dificuldades e vão falar que não vão conseguir. E por quê? Porque essa condição aqui, essa segunda, na verdade, ela não é uma LMI, porque eu tenho produtos entre variáveis. Né? Se eu fizer o desenvolvimento aqui, a distributiva, eu tenho que meu P e meu K são duas variáveis do meu problema, são duas incógnitas, e elas acabam multiplicando no mesmo elemento. Isso aqui faz com que essa condição não seja mais linear. Né? Isso aqui é uma condição não linear. Mais especificamente, é o que a gente chama de bilinearidade, quando eu tenho produtos entre variáveis. Okay? Então, eu não consigo utilizar aqueles programas, aqueles pacotes, porque eles são específicos para condições lineares, para condições convexas, para ser mais específico. E tem uma justificativa teórica também, né? Quando a gente quer trabalhar com problemas de otimização, se a gente conseguir transformar problemas de otimização convexos, é muito melhor para a gente, porque a gente tem uma garantia de um ótimo global, tem uma garantia que se existe solução a gente vai encontrar, se não existir quer dizer que a gente não vai encontrar, ou melhor, se não encontrou quer dizer que não existe solução. Então, trabalhar com condições convexas é muito mais interessante para a gente, né? Então, é isso que a gente vai fazer, que a gente costuma fazer normalmente, pegar uma condição não convexa e transformar ela em convexa, é o que a gente vai fazer aqui. Primeiramente, para transformar essa condição aqui numa condição convexa, a gente faz alguns passos aqui, simples. O primeiro passo é aplicar uma transformação de congruência, que a gente viu no vídeo anterior, que se eu tiver uma condição e ela for positiva ou negativa, ela não muda o sinal se eu multiplicar a condição por t transposto mt, sendo t uma matriz quadrada não singular. Então, se eu multiplicar a esquerda e a direita por uma matriz, né, a esquerda pelo transposto e a direita pela matriz, ou ao contrário,
a gente acaba mantendo o sinal da desigualdade. E é uma condição essencialmente se a matriz for quadrada e não singular. Muito bem. E a gente faz exatamente isso aqui. Então, eu tenho essa minha condição original, ok? Se eu multiplicar a esquerda e a direita, essa condição, por uma matriz quadrada e não singular, eu mantenho o sinal da desigualdade. Eu mudei um pouquinho, eu mudo o valor aqui, mas eu mantenho o sinal da desigualdade, ok? Nesse caso, se eu multiplicar por P a menos 1, tanto a esquerda quanto a direita, por quê? Porque P menos 1, P é uma matriz simétrica, então a inversa também vai ser uma matriz simétrica. Então, multiplicar por P menos 1 e o transposto é a própria P menos 1, e a P, ela é não singular. Como é que eu sei que ela é não singular? Porque uma das hipóteses do meu problema é que P seja maior do que zero. P seja definida positiva. Então, isso me garante que P tem uma inversa. Porque ela é diferente de zero, digamos assim. Então, multiplicando a esquerda e a direita dos dois lados, né, eu mantenho o sinal da desigualdade, continua sendo menor do que zero. Eu posso ir e voltar de uma para outra, elas são idênticas, são equivalentes, desculpa. Tá? E está aqui a minha condição transformada. Bom, ainda não resolvi o meu problema, porque eu ainda tenho o produto entre variáveis. Eu tenho K e P a menos 1 multiplicando aqui. Só para facilitar a visualização, eu vou chamar P menos 1 de W. Ok? Chamei P menos 1 de W aqui. Bom, ainda tem o produto de variáveis, só que agora está muito mais fácil de lidar, porque não tem mais o B no meio aqui separando. As duas incógnitas do meu problema elas estão juntas nessas duas expressões aqui. Elas estão multiplicando uma outra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar essas duas variáveis numa variável z. Né? Então, porque para mim, nesse momento, no primeiro momento, eu não vou achar o K e o W separadamente. Eu vou achar o W e o produto KW. Ok? Que eu chamei aqui de z. Então, eu juntei todas as variáveis numa só. Né? Essas aqui contêm esse produto. WK transposto virou Z transposto. Ok? E eu resolvo esse meu problema aqui, LMI. Então, eu vou achar uma W maior do que zero, né? Porque W aqui no caso é P menos 1. Uma W maior do que zero, uma Z, de forma que isso aqui seja satisfeito. E olha, não tem mais produto entre variáveis. Eu não tenho mais Z, W multiplicando nem nada. Agora eu tenho uma LMI. E vejam que tudo que a gente fez foram condições equivalentes. Uma transformação de congruência com uma matriz quadrada não singular. Depois eu fiz só mudei o nome, juntei as duas variáveis numa só, mas não perco generalidade nenhuma nesse procedimento aqui. Então, essa condição é equivalente a essa aqui. Então, eu só fiz operações de equivalência. Então, eu transformei minha condição não convexa numa condição convexa sem perder nada, sem perder nenhuma solução pelo caminho. Ok? Então, eu resolvo essa LMI, garantindo que W seja maior do que zero. E como é que eu construo o meu ganho? Eu quero achar o meu K. Para achar o meu K, eu isolo ele, jogo W dividindo para o outro lado. Dividindo não, jogo W invertendo para o outro lado. Ok? Então toma cuidado que aqui é a matriz. Eu não posso simplesmente sair dividindo matriz ali. Então eu passo W invertendo, como ele está multiplicando a direita, ele passa invertendo a direita. Ok? E eu consigo achar o meu ganho K. Beleza? Então, essa aqui é a maneira de achar o ganho K. Vamos fazer um exemplo, esse exemplo aqui. Então, no exemplo, eu tenho a matriz A igual a 1, 2, menos 2 e 1. Matriz B igual a 0, 1. Então, vamos implementar as LMIs. Então, tenho como variáveis agora o meu W, que vai ser SDPVAR de 2,2 simétrico. O meu Z, que é um SDPVAR de 1,2 full, porque ele não tem estrutura específica, ele não precisa... Bom, nem faz sentido falar que é simétrico, porque ele nem é quadrado, então eu coloco full para garantir, né, sucesso. Então, vamos definir as LMIs aqui. Vai ser W maior do que zero e A vezes W mais W vezes A transposto mais B vezes Z mais Z transposto vezes B transposto menor do que zero. Então, agora vamos escrever para evitar os gatinhos, né? Então, W maior ou igual a zero, W menor do que zero. Né? Muito bem. Então, tá lá, matriz inequality, matrix inequality, então tá show de bola, estão todas simétricas, é isso aí, um grande indicativo que tá certo. Então agora eu vou resolver, solve SDP LMI, beleza, força lá. Agora eu vou verificar se ele achou uma solução factível, né? Lembra que não basta eu verificar,
essa informação aqui, só quer dizer que ele chegou no final do problema. Então vamos usar o check set para verificar. Todos os primais eram positivos. Oba, então ele achou uma solução para o problema. Então ele achou uma W e uma Z que resolve minha condição LMI. Como é que eu faço para recuperar o K? O K é o Z vezes a inversa de W. Então meu K vai ser a Z. Então vou colocar double de Z vezes a inversa de W. Então inversa do double de W. E está aqui o meu K estabilizante. Ok? Então, quando eu fizer os autovalores de A mais B vezes K, eba, autovalor que parte é um negativo. Percebo que aqui nessa condição eu só estou preocupado em achar um K que dê certo, um K que estabiliza. Eu não estou preocupado onde estão os polos, critério de desempenho, critério de robustez, nem nada. Estou preocupado em achar um K que estabiliza. Tanto é que, de repente, o K que eu encontrei aqui pode ser diferente do K que vocês encontraram aí fazendo esse exemplo, como eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque vocês têm sede do saber. E pode ser que o K de vocês seja diferente, porque tem infinitos Ks que vão estabilizar esse sistema. Às vezes o K que eu encontrei, por eu estar usando o Octave, por eu estar usando o Linux, por eu estar usando essa versão desse DPT, pode ser diferente do K que vocês encontrem aí. Mas não tem problema. Achando um K que estabiliza, tá show de bola. Ok? Muito bem. Então, a gente achou, né, por meio da condição LMI, o W maior que zero, essa condição aqui menor do que zero, achamos o ganho de limitação de estados para estabilizar esse sistema aqui. Se o sistema for controlável, a gente sempre vai ser capaz de achar um ganho K que estabilize o sistema. Ainda não estamos mexendo com alocação de polos, né, regiões ou otimização de critérios, de robustez, de desempenho. Então, a gente só está preocupado com achar um K que dê certo. Então, às vezes o K que eu acho aqui vai ser diferente do K que vocês acham aí. Tá? Bom, então só para a gente se divertir, vamos ver o que acontece aqui se a gente aplicar o lema de Finsler nessa minha condição. Por quê? Bom, primeiro para treinar, né, a gente viu o lema de Finsler na aula anterior, então é legal a gente treinar o lema de Finsler. E segundo, que acaba sendo importante por um motivo que a gente já vai ver, né, fazer esse tipo de operação. Então, só para lembrar, o lema de Finsler, a gente tem algumas condições aqui, que basicamente, se eu consigo descrever minha condição problemática, digamos assim, como uma dessas 4 opções, eu vou ter 3 outras condições equivalentes. Que é o que a gente está fazendo, a gente está transformando nossas condições aplicando operações equivalentes aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha condição aqui, que é a condição que a gente obteve já multiplicando o P-1 dos dois lados, ok? Ou aplicando a condição de estabilidade para o sistema dual. Tem essas duas interpretações aqui, uma algébrica e outra mais conceitual. E tentar aplicar o lema de Finsler nessa condição. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar do seguinte sentido. Eu vou descrever aquela equação, aquela desigualdade, com uma condição 2 e aplicar o lema de Finsler para reescrevê-la com uma condição 4. Ok? Vamos lá então. Então, para fazer isso aqui, os procedimentos eu vou passar um pouquinho mais rapidão aqui, porque as contas são multiplicações de matrizes, é fácil de fazer na mão. Ok? Então, eu consigo reescrever essa minha condição aqui, W mais BK transposto mais A mais BK vezes W, que é a minha condição que partiu da condição de análise de estabilidade, mas depois multiplicando por P-1 dos dois lados, que é equivalente a escrever dessa forma aqui. E esse passo não é trivial, né? Que essa condição é exatamente igual a essa condição aqui. Eu só descrevi de uma outra maneira, okay? Como uma matriz vezes um Q vezes uma outra matriz aqui. Que se eu fizer o produto dessas 3 matrizes, eu acabo chegando exatamente nesse elemento aqui. Não é trivial, mas a gente viu, quando a gente viu mexendo no lema de Finsler lá para o problema de análise, a gente chegou a uma condição muito similar, né? A matriz aqui apareceu 0, P, P e 0, aqui apareceu o I e A transposto, né? Ao invés de I, A mais BK. Então, tem elementos muito similares aqui, né? Tecnicamente, a gente faria da forma como a gente viu, de descrever como o elemento 1, que a gente tem uma igualdade que representa a dinâmica do sistema, mas eu já estou escrevendo diretão aqui, ok? Para facilitar um pouquinho em questão de velocidade. Mas a gente pode aplicar as mesmas, como eu disse no vídeo de Finsler, não tem uma única maneira de partir do problema. Ok? Você pode partir
de qualquer uma das 4 condições. Lá a gente partia da condição 1, aqui eu estou partindo da condição 2. Okay? Então aqui a gente tem o Q, a gente tem o B perpendicular. Tá? Para achar o B, a gente faz uma conta simples. Dado que B perpendicular é dado para a expressão aqui, a gente quer achar o B que seja o espaço nulo do B perpendicular, ou seja, esses dois aqui iguais a zero. Para achar o B que eu faço isso, tem que achar um vetor que multiplicando IA mais BK transpor isso aqui igual a zero. Uma maneira simples de fazer isso é considerar aqui A mais BK, nossa, que belo bem, A mais BK transposto menos identidade, que vai dar esse cara, esse aqui igual a zero e tudo certo. Então, essa matriz aqui é o B. Não é a única solução, mas é uma das possíveis. Então, a gente achou o B, que é dado por isso aqui. Beleza? Quando eu aplico na condição 4 de Finsler, então, eu preciso achar um x, lembrando a condição 4 do Finsler. É dado por isso aqui. Então, existe uma variável x, uma variável matricial x. Tem o Q já, que partiu da condição 2. Tem o B, que ela veio da comparação com a B perpendicular, de forma que B perpendicular seja o espaço nulo da B. Ok? Então, eu defini o x como sendo essas duas matrizes aqui. E aplicando nas condições, o Q mais B vezes x mais x transposto x, essas coisas tudo aí, eu tenho essa condição escrita aqui. Okay? Então, basicamente, fazendo aquela operação toda. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Que agora é a parte chata do Finsler. Tá? Percebam que aqui eu tenho kx1 e aqui eu tenho kx2. Então, qual que é o nosso procedimento a partir de agora? Aqui eu reescrevi a condição, a mesma condição que estava lá no slide. Aqui eu coloquei esse asterisco, ele representa o bloco simétrico. Tá? Só para deixar a notação aqui, é um bloco simétrico. Quer dizer que o elemento IJ ele é o transposto do elemento JI. Por exemplo, o elemento 2, 1 que está aqui, ele é o transposto desse elemento 1, 2. É uma notação muito utilizada para simplificar, para não ficar muito poluída a notação. O que a gente tem aqui? A gente tem o produto entre kx1, né, e kx2. Aqui também tem o produto de kx1, só que transposto. Né? Por exemplo, aqui o x1 com k também está aqui, só que transposto. Bom, então qual que é a lição que a gente teve da síntese para a primeira condiçãozinha sem Finsler? Que a gente junta essas variáveis numa variável só. Só que tem que tomar um certo cuidado. Né? Aqui eu vou fazer errado primeiro, para vocês entenderem qual que é o problema. Vamos supor que eu descreva k vezes x1 como z1 e k vezes x2 como z2. Legal, então eu substituo aqui por Z2, aqui por Z1, aqui Z1 transposto, né? E beleza. Minha condição vai ficar convexa. Minha condição agora não tem mais produto entre variáveis, maravilhoso. Mas vamos, só que qual que vai ser o problema? Vamos supor que eu resolvi a solução. Achei Z1, achei X1, X2 que satisfaçam toda essa desigualdade matricial linear aqui. Como é que eu recupero o K? O K eu posso recuperar daqui, fazendo K igual a Z1 vezes X1 a menos 1, né? Jogando X1 e invertendo para o outro lado. Só que eu tenho que garantir que quando eu faço aqui Z2 vezes X2 a menos 1 também, esses Ks têm que ser iguais. Esses dois Ks têm que ser exatamente idênticos. Ou seja, eu tenho que forçar, meu K está aparecendo de duas expressões distintas, de Z1 X1 a menos 1 e de Z2 X2 a menos 1. Né? E então, eu não tenho liberdade entre Z1, X1 e Z2, X2. Eu teria que garantir que Z1, X1 a menos 1 seja igual a Z2, X2 a menos 1. Para ter o mesmo K, senão eu vou ter dois Ks distintos e não faz muito sentido aqui. Ok, é o único K aqui que eu estou preocupado. Eu quero que A mais BK seja estável. Então, esse A mais BK é idêntico a esse A mais BK, então K tem que ser idêntico. E esse problema ele é extremamente difícil, porque a gente tem produto entre variáveis inversas aqui, restrição de igualdade, muito difícil da gente lidar. Então a gente acaba tendo problemas aqui. Então qual que é a maneira de lidar com isso, que é uma desvantagem, problema do Finsler? Eu vou deixar x1 e x2 praticamente iguais. Eu já vou garantir por construção que essa igualdade aqui seja mais ou menos satisfeita. Como? Se eu fizer o x1 igual a uma variável, vou chamar ele de m, só porque sim.
E x2 eu poderia chamar de m também. Né? Se eu fizer os dois sendo completamente iguais, aí eu chamo k vezes m de z e está resolvido o meu problema. Tá? Só que aqui eu vou dar um passo além, que vai facilitar e complicar um pouco a nossa vida. Para não ficar exatamente igual, que isso pode ser um problema lá para frente, né? Eu vou chamar esse cara de um xi, olha que xi bonito, muito bom, vezes m, que é um escalar qualquer, xi é um escalar pertencente aos reais, tá? Então, eu vou colocar dessa forma aqui, né? Porque daí eles tem um m praticamente igual com um escalar de diferença, ok? Quando eu faço isso, eu chamo k vezes x1 de um z, por exemplo, que na verdade é um k vezes m, igual a z. E o k vezes x2, na verdade, eu descrevo como k vezes xm, ok? Que é o x2 aqui, que vai ser igual a xi. Agora, essa vantagem de ser um escalar, eu posso jogar para o lado de cá, posso ficar brincando ele dentro da condição. Que daí aqui vai ficar xi vezes z, né? Se eu chamar o z de k vezes m. Né? Então, aqui fica o xi vezes z. Então, essa é a miguezinha que eu faço aqui. Eu coloco um escalar, que daí o escalar eu posso jogar para o lado de cá, posso deixar em evidência, por exemplo, e aí fica o k, fica o z igual a k vezes m. Né? Então, como o z é igual a k vezes m, quando eu fizer a condição ali, o meu k fica igual a z elevado a m menos 1. Então, eu garanti que está tudo essas condições de igualdades aqui, só que mexendo na igualdade do x1 e do x2. Eu ganho um pouquinho de representatividade, porque em relação à condição original eu tenho mais variáveis de folga, só que eu perco porque eu tenho agora um possível produto de variáveis. Então, meu xi, ele tem que ser pré-definido. Eu tenho que fixar ele para não ter produtos de variáveis. Tá? Então, eu tenho que chutar ele para 1, para 2 e assim por diante. Na verdade, para sistemas lineares, invariantes no tempo, sem nada, essa questão do Finsler aqui não vai ajudar em nada. Né? Não vai me aumentar minha dimensão aqui neste caso, não vai me dar mais soluções. Não vai me dar mais uma abrangência maior de soluções. Isso só vai passar a acontecer quando a gente começa a trabalhar com problemas mais complexos, como sistemas dependentes de parâmetros incertos, ou basicamente com sistemas dependentes de parâmetros aí. Tá? Então, né, a gente aplica essa ideia aqui. Então, eu estou fazendo o x1 como m, o x2 como xi vezes m, ok? Xi é a nossa escalar que a gente fez ali. E eu faço k vezes tanto x1 quanto x2, que vai ser k vezes m aqui, k vezes xi vezes m, né? Eu descrevo como z. E aí eu tenho aqui a minha condição. Né? Qual que é o ponto negativo? Né? Aqui eu tenho a minha condição. Para achar o meu ganho k, eu jogo o m invertendo para o outro lado. Jogo m invertendo para o outro lado. Então, eu tenho k é zm menos 1. M, ela possui inversa por causa desse elemento aqui. Então, lembra que numa desigualdade matricial, uma condição necessária é que os elementos da diagonal principal, do bloco diagonal principal, satisfaçam essa desigualdade. Então, aqui tem que m mais m transposto, menos m mais m transposto, tem que ser menor do que zero. Quer dizer que m mais m transposto é não singular, então m possui inversa. Okay? Qual que é o problema? Eu tenho que definir esse escalar, que ele não pode ser uma variável, porque senão eu tenho uma bilinearidade aqui. Eu tenho duas variáveis multiplicando. Então, se eu jogar xi como um valor escalar, 1, 2, 10, sei lá, algum valor qualquer, eu acabo transformando essa condição numa LMI, numa condição convexa bonitinha. Então, isso pode ser um problema, porque às vezes para um valor de xi eu tenho a solução, para outro não. Então, acabou prejudicando um pouquinho a nossa condição nesse sentido. Eu inseri variáveis, só que uma delas eu tenho que ficar chutando, basicamente. Né? Só que existem, né, maneiras de achar qual o domínio que está esse xi. Eu não vou fazer aqui, porque vai fugir um pouquinho do escopo, mas esse que é o problema aqui. Eu teria que chutar um valor de xi. Beleza? Mas qual que é a vantagem? Que era isso que eu queria mostrar. É que o meu k agora não está dependendo diretamente da matriz de Lyapunov. Matriz de Lyapunov é a matriz W. Né? E agora, para construir meu K, eu estou dependendo desse M, que é a minha variável de folga extra. Isso vai ser muito importante lá para frente, porque eu vou ter que brincar com a estrutura dessa matriz de Lyapunov, vou ter que
mexer, aumentar a complexidade dessa matriz de Lyapunov aqui. E quando a gente tinha a condição anterior, que era essa condição aqui, eu não podia mexer muito na matriz de Lyapunov, porque estruturas aplicadas ao W aqui vai implicar em estruturas aplicadas ao K. E às vezes eu quero um K constante, não quero um K dependente de parâmetros, os parâmetros são incertos, eu nem posso deixar dependente de parâmetros. Vai ficar mais claro quando a gente for falar de dependência paramétrica nas matrizes, ok? Que a gente usa muito quando a gente trabalha com incertezas. Então, aqui o meu K ele depende diretamente de Lyapunov. E quando eu aplico o Finsler, o meu K não depende mais da matriz de Lyapunov. O meu K depende dessa M extra que eu coloquei, essa variável de folga. E isso dá muita liberdade. Vocês percebem aqui até pelo lema de Finsler, que da condição 2 para a condição 4, a gente tem essa característica aqui. Eu tenho o produto de B com Q. Então, aqui, a minha matriz de Lyapunov está multiplicando minhas matrizes do sistema. Quando eu aplico a condição 4, a minha matriz Q está separada. Ela está sozinha. E quando minha Q, nesse caso aqui são só as matrizes de Lyapunov, quer dizer que a matriz de Lyapunov fica isolada, em termos de produto, dos outros elementos. Então, essa é uma das vantagens de aplicar essa condição. A condição 3 também faz isso, ok? Só que daí eu vou ter produto de B com B, então posso ter produto de K vezes K e pode ser outras complicaçõezinhas extras, né? Então, aqui ter essa vantagem. Beleza? Então, a gente viu maneiras de fazer síntese de grande limitação de estados. Uma na condição original, que eu tenho K construído a partir da matriz de Lyapunov. Outra a partir da condição de Finsler, que daí eu tenho K construído a partir de uma variável de folga qualquer, só que tendo que fixar um valor de um escalar. Ok? Essas coisas vão ser bem importantes quando a gente for trabalhar com normas, trabalhar com dependência de parâmetros. Então, é legal a gente já ir vendo essas coisas aqui. Beleza? Então, valeu, gente. Obrigadão. Até mais.